Fala, meus amigos do canal Laboratório 21. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o multímetro Vice VC99, beleza, pessoal? Vou dar a minha opinião em relação a esse multímetro, vou fazer um review aqui, mostrando para vocês aqui como é, né, que é esse multímetro aqui, como é que a gente pode estar utilizando ele, as escalas, né, tudo aquilo que a gente pode estar encontrando e usufruindo desse multímetro. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Você que namora esse multímetro, você que tem ou você que quer comprar, adquirir esse multímetro, né, vai te ajudar bastante a você formalizar a sua opinião em relação a ele, beleza? Eu, inclusive, já tenho um na bancada, né? Utilizo esse que eu tenho no dia a dia também, e eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês, algumas explicações, e é isso, beleza? Um abraço a todos vocês, deixa o teu like aí, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, que é muito importante pra gente, beleza? Sem muito papo, vamos que vamos pro review, vamos pro vídeo. Fala aí, galera, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso multímetro da Vice VC99, certo? Como vocês podem ver, temos aqui várias escalas, eu vou falar aqui de algumas delas, né? Para vocês ficarem ligados aí como é que funciona, certo? Vou dar um pouco mais... Esse vídeo é um pouco mais de opinião, pessoal. E a gente vai tá passando algumas dicas aqui para vocês, beleza? O multímetro ele vem desse jeito aqui que vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem, né, dentro da caixinha, vem também esse termopar, né? Onde a gente pode estar medindo a temperatura, certo? A gente liga justamente aqui, ó, certo? A gente liga aqui e dessa forma a gente pode medir a temperatura, né, de alguma coisa que a gente está querendo fazer, né? Ou que está querendo medir. Por exemplo, quando eu vou ajustar a minha fonte, a minha estação de retrabalho, na verdade, eu utilizo justamente, né, esse termopar aqui para que a gente possa verificar, né, a temperatura se está correta, né, para fazer a calibração da estação de retrabalho. Então eu utilizo, né, justamente do Vice VC99, que acaba aí ajudando bastante nessa situação. Com ela também, né, vem essas duas garrinhas aqui, as duas garrinhas aqui, certo? Que a gente pode estar ligando aqui, ó, no nosso multímetro, né, essas garrinhas, que ajuda aí, por exemplo, a gente quiser fazer uma medição, a gente pode colocar aqui positivo e negativo, né? Se a gente quiser, ó, não ficar, se a gente precisar de uma das mãos, né, a gente pode utilizar, por exemplo, positivo. Posso tirar aqui uma ponteira positiva, ó. Eu posso colocar aqui, certo? A minha ponteira positiva eu vou estar colocando na placa, né? E essa outra aqui eu coloco no GND, certo? Então eu fico com uma das minhas mãos soltas, né, para ligar a placa, para fazer qualquer outra coisa. E uma das mãos aqui fica praticamente, a gente vai utilizar essa mão, né? Essa aqui vai ficar solta, essa aqui vai ficar no GND da placa. Então, em alguns momentos aí pode sim ajudar você, né? Principalmente a gente que trabalha com manutenção de placas de celular, por exemplo, isso ajuda bastante a gente ter uma das mãos livre, certo? Então esse cabinho aqui, nessa situação aí, ajuda muito. Beleza? Vamos mostrar aqui, né, o outro cabo, esse outro cabo aqui, que é justamente o cabo original que vem nele. Agora presta atenção aqui nesse cabo. Se você trabalha, né, com eletrônica mais robusta, você não vai necessitar de uma outra ponteira dessa, certo? Aqui eu percebo, ó, não sei se vai focar aí para vocês. Perceba que é um pouco grossa, né? Para quem trabalha com microeletrônica, a gente precisa de uma ponteira mais fina, certo? Essa daqui ainda é um pouquinho grossa, tem até mais fina do que essa aqui, né? Mas perceba que há uma diferença, né? Perceba que, ó, praticamente é o mesmo, né? O material praticamente das ponteiras é o mesmo, mas, ó, a gente percebe, né, que essa daqui ela é mais fina do que essa aqui, né? Inclusive eu tenho uma mais fina ainda do que essa aqui também. Então, se você trabalha com microeletrônica, com microsoldagem, né, com coisas que são de nano a micro, você pode estar adquirindo, né, uma ponteira menor, custa não tão caro, né, um negócio de R$30 mais ou menos. Você pode estar adquirindo porque a ponteira original que vem é uma ponteira um pouco mais grossa, né, e serve aí para a gente medir componentes que são maiores, beleza? Então vem isso aqui com ela. Aqui, pessoal, vem um manual, certo? Esse manual aqui, ele vem em inglês, certo? Ele vem aqui em inglês. Dá pra gente se basear em algumas coisas aqui, certo? Dá aqui pra gente se basear em algumas coisas.
Se você tiver dificuldade, você pode escrever no Google, né, no Google Tradutor, para ter, né, uma compreensão melhor aqui. Mas é um manualzinho aí que vem, né, justamente mostrando aí como é que a gente utiliza o nosso multímetro, beleza? Então vem esse manualzinho aqui. E aqui está, né, o multímetro da Vice VC99. Vou ligar aqui, pessoal. A gente tem, né, a escala aqui de tensão, né, e corrente, tensão de corrente alternada, tensão de corrente contínua na mesma escala, certo? Então aqui a gente pode, por exemplo, vai medir uma rede, né, uma tensão da rede, por exemplo, da sua casa. Você pode colocar aqui. Não necessariamente a gente vai precisar tá ajustando, certo? Agora, vamos supor, perceba que aqui eu tenho, ó, DC, né? Quando eu clico aqui em Select, ele já muda para AC. Então, se eu for medir tensão, né, de corrente alternada, eu deixo ele em AC. Se eu for medir, por exemplo, tensão de corrente contínua, eu seleciono aqui, né, Direct Corrente, que seria DC, beleza? Então, a gente só tem que se ligar nisso, né? Mas automaticamente aqui a gente não precisa mudar a escala, né, para encontrar. Se você quer medir uma tensão aí em milivolts, né, uma tensão, sei lá, em uma tensão de 20 volts, uma tensão de 100 volts, você não vai precisar estar mudando a escala. Então isso é muito importante, porque a gente ganha tempo, né, na hora de analisar. A gente não precisa estar buscando a escala, mexendo para um lado para o outro. Aqui, mexendo aqui em cima, né, a gente tem a escala de ohms, certo? Que é a escala de resistência. Então tá aqui o sinalzinho do ômega, certo? Tá aqui o sinalzinho do ômega. A gente consegue medir até mega ohms aqui com esse multímetro, certo? Clicando aqui em Select, a escala ela vai mudar para a escala de diodo, certo? Esse multímetro aqui, na escala de diodo, ele produz uma tensão de 3 volts, certo? Clicando aqui, né, a gente tem a escala do bip, beleza, pessoal? Inclusive o bip desse multímetro aqui é um bip que ele não é nem tão alto, né, a ponto de irritar a gente na bancada, e também não é tão baixo, certo? Então é um multímetro que nos ajuda muito, né, em relação a isso. Eu mesmo me incomodo quando tem um multímetro que apita muito alto. Então esse aqui ele tem um apito estável, né, um apito que nem tão alto nem tão baixo. Então gostei bastante dele por conta disso. Mudando aqui para cima, temos aqui o capacímetro, certo? Que a gente pode estar utilizando para medir, né, capacitores, certo? Então a gente consegue medir capacitores, só que para que a gente possa fazer uma análise correta, a gente precisa tirar o capacitor da placa, certo? Para fazer a medição aí de forma tranquila, correta, né, e exata. Aqui à frente, pessoal, a gente tem a escala de hertz. Na verdade, dizem que esse multímetro aqui, a gente consegue medir até 100 MHz. E na prática não foi o que eu acabei encontrando, certo? Eu consegui medir frequências, mas frequências menores, frequências em kHz. Provavelmente eu acho que teve algum equívoco aí. Eu acho que ele chega até 100 kHz e não 100 MHz. Pelo menos nos meus testes aqui, né, no multímetro que eu tenho, não consegui atingir essa verificação de 100 MHz, certo? Então eu utilizo ele para medir cristais aí até uma determinada frequência em kHz e não megahertz, certo? Se ele mede até megahertz, provavelmente ele não vai medir até os 100 megahertz. Pode ser que faça uma medição até 10 megahertz, 20 megahertz, né? Mas a 100 megahertz ele não mede, beleza, pessoal? Pelo menos o que eu tenho aqui, se alguém tem um aí e conseguiu medir até 100 MHz, então deixa aqui nos comentários. Aqui em cima, né, a gente tem o NCV, que é justamente uma forma de a gente medir corrente elétrica, né? Ó, tá vendo? Medir corrente elétrica, verificar se tem corrente elétrica sem a necessidade de utilizar os cabos, né? Por exemplo, veja aqui que ele fica em EF, certo? E aqui eu tenho, ó, no meu notebook, eu tenho o cabo, certo? Vamos supor que esse cabo estivesse dentro da parede, né? Se fosse um cabo aí que estivesse passando, né, um fio dentro da parede. Então, muitas pessoas que trabalham com elétrica utilizam essa função justamente para poder estar encontrando, né, eletricidade na parede. Então, perceba que quando eu me aproximo aqui do fio, ó, ele começa a piscar, né, e zerar, ó. Certo? Então, toda a parte que está com energia, né, ele acaba identificando, né, essa energia. Aqui à frente a gente tem a escala, né, de graus Celsius e Fahrenheit,
onde a gente vai colocar o nosso, justamente esse termopar, né, para a gente fazer uma medição, por exemplo. Então a gente coloca ele aqui, deixa eu ver se eu conseguindo pegar aqui, ele vai mostrar a temperatura. Então ele está mostrando uma temperatura aqui ambiente, né, de 26 graus Celsius, mais ou menos a temperatura que estou aqui no ambiente mesmo, beleza? Ó, 25 graus Celsius. Então ele mede com uma precisão bem bacana em relação à temperatura, beleza? Aqui à frente, pessoal, a gente tem HFE, certo? Que aqui é para a gente medir os ganhos, né? Os ganhos do transistor, certo? Aqui a gente tem, ó, transistor PNP e NPN, certo? E aqui a gente pode estar verificando, né? Colocando o transistor aqui para verificar, né, o ganho do transistor, beleza, pessoal? Então é uma escala aí que a gente utiliza em caso de eletrônicas maiores, né? No caso, quem trabalha com microeletrônica, a gente vai medir, por exemplo, um transistor, a gente faz um outro tipo de técnica, né, para fazer a medição correta, porque como ele é SMB, a gente não consegue, no caso ele é SMD, né, a gente não consegue colocar ele aqui, certo? Para a gente fazer a medição. Então a gente utiliza outras técnicas, né, com escala de diodo para a gente fazer a medição dos transistores, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem, ó, uma escala de microamperes, certo? Para a gente utilizar microamperes, a gente precisa colocar o borne, né, o cabo aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um cabo positivo e negativo aqui, né? E eu tô aqui ligado, por exemplo, medindo tensão, né? Eu tô medindo tensão aqui, ó. Ele vai ligar bem aqui, né? Aqui a gente já vê, ó, V, né, de voltagem para medir voltagem, né, medir tensão. Aqui a gente tem, ó, o ômega, que é para medir resistência, né? A escala de ohms. Aqui a gente tem HZ para medir frequência, então a gente coloca, né, esse cabinho aqui. E aqui a gente tem o sinal, né, do capacitor, que é justamente para medir a capacitância, certo? Então, para a gente medir corrente elétrica, né, com esse multímetro aqui, a gente tira esse cabinho daqui e coloca justamente aqui, ó, em U, A e MA. A gente aqui, colocando aqui, deixando, né, o preto justamente no local que está, aqui é o COM, né, o GND, o terra, do nosso multímetro. Aqui a gente vai selecionar a escala de microamperes, né? E a gente coloca, né, esse cabo aqui justamente onde tem microamperes. E aqui a gente consegue medir a corrente elétrica. Lembrando que para medir corrente elétrica a gente precisa colocar o multímetro em série ao circuito, porque se você for medir de uma outra forma, você pode fechar curto dentro do seu multímetro e você pode danificar a escala, né, de medição que você está medindo. Por exemplo, utilizar aqui em microamperes, você pode danificar a escala de microamperes utilizando o multímetro da forma tradicional. Então, aqui no canal a gente tem vídeos, né, mostrando como medir corrente de forma correta. Verifique aqui no card, né, verifique aqui na descrição que a gente vai estar deixando esse vídeo para você assistir, beleza? Aqui também é a mesma coisa. Se eu for medir aqui, ó, por exemplo, miliamperes, né, eu vou colocar justamente aqui, né, essa opção para a gente poder medir a escala, né, de miliamperes. Então, microamperes e miliamperes a gente utiliza, né, o borne, né, aqui, e a gente vai para medir aqui, por exemplo, a corrente, né, a corrente pode ser alternada ou corrente contínua. A gente vai selecionar aqui essa escala, né, onde tem esse Azinho aqui de amperes, e vamos tirar o borne daqui e colocar aqui onde tem o A, certo? É importante que a gente saiba que aqui ele diz, ó, 10 segundos, certo? 10 segundos no máximo, até 20 amperes. Ou seja, tem aqui um fusível, né? Ou seja, um fusível aqui que pode romper. Aqui também, ó, máxima de 500 miliamperes, né? Tanto aqui para micro e miliamperes, como aqui para amperes, né? Ele mostra aqui que não podemos passar aí de 10 segundos, tá? Se for medir uma corrente de 20 amperes, a gente não pode passar de 10 segundos. Por quê? Porque pode danificar o nosso multímetro aqui dentro, certo? Então ele tem um fusível aqui, né, que pode partir, porém é sempre bom a gente ter cuidado na hora que for fazer essas medições, certo? Não passar aí de 20 segundos se você atingir, né, a corrente máxima aqui que o multímetro nos está
informando. Beleza, pessoal? Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. A gente tem outras funções aqui, né? Essas funções aqui quase a gente não utiliza, certo? No dia a dia. A gente tem função aqui para mudar aqui justamente a vírgula, né? O ponto, aqui um hold para travar a medição, né? A gente tem HZDUT, que é para a gente utilizar aqui quando for fazer medições em frequência. Enfim, isso aqui não importa muito, certo? Mas em relação aqui às escalas, é um multímetro muito bacana, robusto, né? Aguenta muita pancada aí. Inclusive eu tenho um já mais ou menos 1 ano e utilizo diariamente na minha bancada, né? Tenho vários outros multímetros também, mas é um dos multímetros que eu gostei pra caramba e utilizo aí no meu dia a dia, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né? Se você tem mais alguma opinião aí, deixa nos comentários. Se ficou faltando falar alguma outra coisa aqui, ou se você quer acrescentar mais alguma coisa e você achou estranho, sei lá, você tem uma opinião diferente da minha, né? A gente deixa aberto aí para vocês poderem estar deixando nos comentários, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu!